Bem com vocês, hoje a gente tem uma live bem especial, que é o Físio Pega Essa Bomba. Não sei se vocês lembram, né? Quem é das antigas aqui, mas lá no início desse perfil, eu trazia vez ou outra um caso clínico complexo que vinha para o meu atendimento. Então, comecei a pegar esses casos clínicos e discutir esses casos clínicos aqui no Instagram. Quando eu abri o Semeando na Pélvica, eu vi uma oportunidade muito incrível da gente discutir casos clínicos com as alunas. E adivinha o nome desse quadro dentro de Semeando? Pega Essa Bomba. Então hoje é a live do Pega Essa Bomba. Pedir lá na lista VIP do Semeando na Pélvica, das alunas que têm interesse em entrar no Semeando, para elas colocarem casos clínicos reais e que elas têm disfunção. E aqui, na live de hoje, eu peguei um caso clínico desse pra gente discutir. Ah, Estela, só um? Sim, porque eu tenho atendimento hoje. Então, daqui eu vou correndo pro consultório, tá bom? E Recife tá muito quente, eu vou morrer aqui. Então, não tem nada a ver isso, mas vamos pegar esse caso clínico, discutir esse caso clínico e saber qual foi o caso clínico que foi escolhido. E não sei se vocês me conhecem, mas eu sou apaixonada por prócton. Amo proctologia. Acho que a maioria das disfunções do assoalho pélvico tem, no fundo, alguma disfunção proctológica. E por isso eu escolhi um que tinha algo de prócton. Vem pra Floripa. Quem sabe um dia, né? Eu vou fazer um tour aí de cursos práticos, que eu gosto de curso prático. Não gosto de curso teórico, não. Então, vamos lá. Qual é, né, esse caso clínico que eu trouxe? Eu vou ler pra vocês o caso e no final da leitura a gente vai discutir alguns pontos sobre eles, tá bom? Paciente de 42 anos com menopausa precoce, 2 cirurgias anteriores de hemorroida. E a mesma relata constipação desde os 19 anos. Atualmente faz dieta crua devido aos pólipos uterinos e intestinais. Relata piora da evacuação e fezes mais endurecidas. Paciente teve um parto vaginal de gêmeos. A médica fez episiotomia no nascimento do segundo bebê, porque é o mesmo que estava com a mão no rosto, justificativa da médica. A paciente tem queixa de constipação, perca de urina aos esforços e noctúria. E esse caso é um caso que tem muito a ver com o caso que eu ajudei uma semeadora ontem a resolver. Primeiro, né, essa mulher de 42 anos, ela tem histórico de parto via vaginal gemelar, tá tudo bem, mas ela teve o episódio de episiotomia. E o que a episiotomia faz com o assoalho pélvico? Ele faz com que esse assoalho pélvico tenha, talvez, uma lesão de iceberg. Estela, o que é uma lesão de iceberg? É uma lesão em que, ao realizar o corte da episiotomia, por questões anatômicas de assoalho pélvico, muito provavelmente essa episiotomia foi mais do que grau 2, porque já chegou a nível muscular, e muitas vezes esse corte da episiotomia vai a nível de esfíncter anal interno. Então, por estar a nível de esfíncter anal interno, causa repercussões proctológicas. Mas a gente não tem como bater o martelo se não tem uma ultrassonografia no retal, né? A gente só vai ver se teve lesão de esfíncter anal interno e externo. Externo é mais difícil porque externo ela teria que fazer aquela episiotomia voltada para centro tendíneo do períneo e normalmente os médicos estão fazendo episiotomia lateral. Mas a episiotomia lateral, a nível mais profundo, pode chegar a nível de esfíncter anal interno, que é a lesão de iceberg. Então, a gente precisa de uma ultrassono retal para ver como está a integridade desse esfíncter anal interno. Então, isso já diz uma disfunção em componentes musculares involuntários, tá? Além disso, essa paciente fez 2 cirurgias anteriores de hemorroidectomia, né? Que é a cirurgia para a remoção das hemorroidas. E o que acontece na hemorroidectomia? É removido, né, essa hemorroida que tá, né, esse plexo hemorroidário que tá com esse extravasamento de sangue, que a gente chama de doença hemorroidária, não hemorroida. E ao remover isso, perde a capacidade de contenção fecal.
Então, essa mulher talvez tenha tido uma lesão mais profunda da episiotomia, a gente não sabe, são suposições da minha mente aqui. E ela também teve a remoção do plexo hemorroidário por 2 vezes. Então, ela removeu parte do plexo hemorroidário e depois outra parte desse plexo hemorroidário. O que isso causa de repercussão? Causa que a continência fecal dela é mais prejudicada, porque cerca de 30% da continência fecal é causada por esse plexo hemorroidário. Então, ela perdeu essa capacidade de obstrução, né? Quando eu digo obstrução, não estou falando de uma obstrução patológica, não. Estou falando de resistência, né? De tamanho de canal anal que impede a descida dessas fezes e causa uma continência funcional, né? Não estou falando, quando eu falei obstrução, é uma obstrução fisiológica, assim, a gente precisa ter uma certa obstrução, não é mesmo? Uma resistência, né? Não é nem questão de obstrução mesmo. Então, ela tem 2 componentes proctológicos que deixam essa mulher em disfunção. Porém, ela não relatou nenhum sintoma de incontinência fecal. A queixa que a paciente traz é uma queixa de constipação, né? Claro que eu tô lendo algo que uma seguidora raiz mandou, então não sei profundamente como tá essa constipação intestinal, qual é o tipo de constipação intestinal, como essa constipação intestinal pode estar repercutindo, se é por uma constipação funcional ou uma constipação por hábitos de vida, né? Tá dizendo aqui que ela tem uma dieta, mas a gente, dentro da proctologia, precisa de uma dieta rica em fibra, gordura e líquido. Aqui eu tenho poucas informações. Mas ela queixa de constipação desde os 19 anos. O que acontece na constipação intestinal? Além do comum para conseguir defecar. Então, elas precisam fazer um movimento brusco defecatório com muita força abdominal. E elas ficam muitas horas no vaso sanitário ou muitos minutos, fazendo um movimento evacuatório extenuante que sobrecarrega o assoalho pélvico. Essa sobrecarga em assoalho pélvico traz disfunções. Por isso que uma das disfunções que mais lesam o assoalho pélvico a médio e longo prazo é a constipação. Porque imagina aquela sobrecarga todos os dias, tentando defecar, com fissura anal, o ânus às vezes fica até doloridinho após tanto esforço evacuatório. Também pode causar uma neuropatia de pudendo por esforço repetitivo. Quando a gente faz um movimento de evacuação, evacuatório, o pudendo se alonga e se estica, e isso de forma crônica pode causar uma neuropatia de pudendo. Então, vocês entendem que é uma paciente muito mais proctológica, mesmo ela relatando aqui que ela tem queixa de constipação, perca de urina aos esforços e noctúria. Aí o que acontece? Muitos fisioterapeutas talvez olhem para essa questão e fiquem pensando muito na incontinência urinária de esforço e na noctúria. Mas a forma com que eu vejo é o que está mais agravando esse assoalho pélvico. Na minha opinião, é a constipação intestinal. A perda de urina, de esforço e a noctúria pode ser apenas um sinal que algo não está dentro de uma fisiologia normal. Mas, Estela, como assim? Como é que uma constipação pode causar incontinência urinária de esforço ou uma noctúria por uma constipação intestinal? Sobrecarregar o assoalho pélvico. A resposta de um músculo a qualquer tipo de agressão é contração. Vocês não concordam? Que quando a gente pede para esse assoalho pélvico, né, fazer um esforço inadequado ao longo de muito tempo, um músculo que está em sofrimento, ele vai responder com contração. Então, essa contração do assoalho pélvico persistente, que a gente chama de hiperatividade muscular, pode fazer com que o esvaziamento urinário não esteja sendo efetivo, né? O paciente urina, mas não sente esvaziamento completo, sente que após se levantar do vaso tem umas gotinhas de xixi. E quando eu falo muito no meu perfil, quando eu falo, existem características disfuncionais, são essas características de realizar, de você avaliar esses componentes.
Então, esse sintoma de perda de urina após sair do vaso. Esse sintoma de fiz xixi, mas não saiu tudo. Fiz xixi, mas a última gotinha foi da calcinha, da cueca. Fiz xixi, mas eu preciso, em pouco tempo eu sinto vontade de urinar novamente. Acordo muitas vezes para urinar. Isso nem sempre é uma questão de detrusor. Muitas vezes isso pode ser alguma alteração de movimento evacuatório, de dificuldade de esvaziamento, que pode estar com a parte proctológica. Essa dificuldade de esvaziamento proctológica pode estar acarretando dificuldade de esvaziamento urinário e pode causar disfunções sexuais também, né? Que aqui ela não falou sobre nenhum componente sexual, mas por isso que eu falo muito, o fisioterapeuta precisa ter raciocínio clínico. O que é isso de raciocínio clínico, né? O que é que eu quero dizer com isso? É esse raciocínio de você escutar na conversa da paciente 2 cirurgias de hemorroidectomia, constipação desde os 19, episiotomia. Você tem que associar isso a uma disfunção muscular de assoalho pélvico, e por esse esforço repetitivo de constipação, né, dela realizar um movimento evacuatório de forma constante, pode causar essa hiperatividade de assoalho pélvico e ser a resposta para essa constipação. E atrelado a isso, a gente procura sintomas de componentes médios, que é componentes sexuais, de você tem dor na relação sexual? Você sente algum incômodo em penetração ou em qualquer tipo de posição no exame ginecológico? Aí não sinto. Mas no componente urinário, você sente que ao fazer xixi esvazia completamente ou não? Fica aquela sensação de restinho de xixi? Fica essa sensação de restinho de xixi. Então, você já entende que ela não está urinando completamente. Por quê? Porque essa hiperatividade não está só no compartimento proctológico. Está também no compartimento anterior e, muito provavelmente, o médio. Então, quando a gente escuta essa conversa, isso me diz que ela provavelmente esteja perdendo urina por uma disfunção de esvaziamento. Ela não consegue esvaziar completamente. Fica aquele resto de urina em uretra ou a nível vesical, e quando ela faz algum esforço, ela perde urina, mas não necessariamente é por apenas fraqueza muscular. Antes de a gente tratar uma fraqueza muscular, uma hipoatividade muscular, a gente precisa deixar esse assoalho pélvico funcional para a gente implementar carga e ganhar força. Então, não pode apenas chegar e força, bota mais carga nele para ela ganhar força. Vamos fazer um treino de cone vaginal para ela ganhar força. Vocês entendem como isso seria um sofrimento para esse assoalho pélvico? Uma paciente que já tem uma sobrecarga de assoalho pélvico, constipado, o assoalho pélvico está em desvantagem, em sobrecarga constante, sendo hiperestimulado por aquele peso fecal, e você ainda colocar outra carga por cima dele. Então, isso aí, pelo contrário, só pioraria o caso dessa paciente. Então, você entendendo assim, você primeiro tem um objetivo, né? Eu gosto muito de semana pélvica separar o Pega essa Bomba por objetivos, né? Qual o primeiro objetivo dessa mulher? Primeiro, a gente tem que dar funcionalidade a essa musculatura. A gente precisa relaxar a musculatura dela. Se for confirmado na avaliação de toque que ela tem hiperatividade, né, que é a minha suposição pela história que trouxe aqui, então no toque a gente precisa confirmar se tem hiperatividade de assoalho pélvico, que eu não vi aqui ela falando nada de avaliação física, não creio que ela tenha feito. Então no toque você vai confirmar se tem essa hiperatividade muscular. Se sim, qual o primeiro objetivo terapêutico? Relaxamento muscular. Após esse relaxamento muscular, a gente vai treinar essa mulher, fazer o movimento evacuatório de forma ordenada, ela saber realizar o esforço evacuatório sem causar um dano à musculatura do assoalho pélvico, melhorar essa frequência fecal. Esse seria o nosso segundo objetivo terapêutico. E o terceiro objetivo terapêutico seria o ganho de força muscular. Então, talvez ela não evolua de forma imediata da incontinência urinária de esforço e da noctúria. Talvez ela piore, porque a gente está relaxando a musculatura para
ter um tônus de base dentro da normalidade, para depois dessa fase de relaxamento, a gente ensinar movimento evacuatório, ensinar ela a saber fazer o comando, né, de relaxamento para ela conseguir esvaziar completamente, ajustar o vaso, né, com banqueta, treinar questões comportamentais de reflexo ortocólico, gastrocólico, né, tudo pensamento voltado à constipação, à proctologia. E no terceiro momento seria o momento de força muscular, em que a gente, após um tônus dentro da normalidade, a gente consiga causar um fortalecimento. Aí, às vezes, essa mulher, ela não tem a melhora imediata da perda de urina. Às vezes tem. Às vezes, só de tirar a força, a hiperatividade muscular, ela já melhora da continência. Mas às vezes não. Às vezes ela tem uma piora leve dessa incontinência, porque a gente tá reduzindo esse tônus muscular, mas a funcionalidade tá começando a entrar nos prumos, vamos dizer assim. Ela tá começando a ter uma capacidade contrátil melhor, porque uma hiperatividade, né, uma tensão muscular. Não tem como essa mulher ter um relaxamento satisfatório e assim, fadigando essa musculatura de forma mais imediata. Então, pode ser que ela evolua de imediato ao tratar apenas a hiperatividade muscular, que é o mais provável, é o que, pelo menos na minha prática clínica, mais acontece. Mas, às vezes, a mulher volta e diz assim, olha, eu tô perdendo mais. Aí você explica, a gente tá numa fase de relaxamento. Após essa fase, a gente vai fazer o fortalecimento. Mas agora eu preciso te dar funcionalidade. E músculo tenso, a gente não consegue trabalhar força. E isso é outra fase. Aí muitas vezes, você, como eu falei nos stories, né? Vai lá pro perfect. Vamos lá, contrai, sustenta, não, né? Segue o perfect. Mas o perfect nesse caso não vai dar resultado. Porque o perfect só praticamente vai ser usado na última fase de tratamento. Então você precisa entender que você precisa seguir essas fases e você pode achar que, nossa, vai demorar demais. Pelo contrário, você seguindo fases de tratamento, você vai ter resultados mais rápidos, porque você vai respeitar uma fisiologia para esse treinamento muscular. E você não está pulando fases, né? E assim você consegue chegar no teu objetivo de forma mais efetiva. Tem pacientes que só em trabalhar hiperatividade você já melhora de perda de urinária e da noctúria, por ela estar esvaziando bem, por ela estar tendo mais funcionalidade, como eu falei, né? Mas tem outros pacientes não, então depende do paciente. Você não fez avaliação física, a pessoa que me mandou esse caso clínico, então não tenho como te falar isso, né? Como tá essa musculatura. Mas ao avaliar essa musculatura, né, o que eu procuraria? Eu procuraria pontos de tensão, capacidade contrátil, né, tônus muscular, coordenação, então a capacidade de me entender o comando que eu dou. E muito importante, talvez o mais importante, seriam duas coisas características, né? Por isso que eu falo muito de características, porque é isso, a gente procurar pequenas disfunções, como se fosse organizando de forma categórica várias questões que precisam ser ajustadas. Aí nessa paciente, eu faria uma avaliação panorama geral, de uma avaliação de assoalho pélvico, mas eu ia abrir o olho e ficar muito atenta à capacidade de pré-contração, a tônus, são três coisas. Tônus, então qual é o tônus dessa mulher? Capacidade de pré-contração reflexa, né? Quando ela tosse, espirra, tem um reflexo de contrátil de assoalho pélvico. Quando ela tosse, existe uma contração para dificultar essa perda de urina ao esforço? Porque isso já pode ser algo que vem acontecendo por lesão de assoalho pélvico repetitivo e ela perca essa atividade reflexa de assoalho pélvico. E o terceiro item muito importante que eu iria prestar atenção, e é o meu favorito, é o movimento expulsivo, né? Quando você pede para ela fazer força de fazer cocô, o que ela faz? Ela faz um movimento de contração de assoalho pélvico ou ela consegue fazer o movimento expulsando os seus dedos, né? Pode ser feito de via vaginal. Eu recomendaria fazer de via retal para você sentir bulbo retal de forma mais efetiva. Então, essa seria a avaliação. E a minha suposição aqui, com poucos dados, seria de fases de tratamento. Primeiro,
diminuir tônus muscular, se bater na avaliação com hiperatividade de assoalho pélvico. Segundo item, a gente trabalhar essa consciência, o movimento de expulsão, né, que seria a parte proctológica associada com terapias comportamentais, né? Você orientar essa pessoa em como fazer o movimento evacuatório de forma correta, os reflexos intestinais, como ocorreriam. Então, você iria organizar o dia dela de uma forma que ela estimularia mais esses reflexos intestinais. E a terceira fase de tratamento seria a fase de fortalecimento. Então, fortalecimento é a última fase. Às vezes, você não chega na fase de fortalecimento, porque o paciente desiste. E por que ele desistiu? Não é nem porque eu não fidelizei, porque ele já está tão satisfeito com essa primeira e segunda que às vezes ele nem volta, né? A gente pede para ele fazer o treinamento de fortalecimento, mas lembrando que na sociedade temos inúmeras pessoas que têm fraqueza de assoalho pélvico. E não é por isso que elas têm uma disfunção, entendeu? E é isso que eu tenho para falar sobre esse caso clínico. Se você tem uma dificuldade de ter esse raciocínio clínico, saber olhar um caso clínico e entender o objetivo terapêutico, fases de tratamento, quais são os sintomas mais importantes, como a gente consegue estabelecer isso dentro de um programa fisioterapêutico, eu recomendo você entrar no semeando na pélvica, porque esse é apenas um dos pilares do semeando. Além disso, que é um pilar muito importante, porque não adianta a gente captar paciente se a gente não sabe dar resultado a esse paciente, né? Você vai captar 1 ou 2 vezes, mas não vai conseguir mais pacientes depois disso. Então, o que eu recomendo, né? A gente estabelecer essa base da fisioterapia pélvica, dar resultados a esses pacientes, pensar de forma clínica, com esse raciocínio para você desenvolver um programa terapêutico individualizado, voltado para esse paciente. E além disso, você captar novos pacientes. E além disso, você fidelizar esse paciente que você conseguiu aqui no teu tratamento. Então, quando você tem segurança no que está fazendo, sabe o que faz e sabe passar para o paciente que você sabe, não adianta você saber guardar para você. É um dos maiores erros que eu vejo dentro da fisioterapia. Profissionais incríveis que estudam muito, mas não sabem passar para o paciente o conhecimento que ele tem. E quem paga é o paciente. Quem vai pagar por esse tratamento é ele. E não é um diploma que vai te dar isso. Quem vai te dar isso é o semeando na pélvica, porque ele foi estruturado para isso. Ser um fisioterapeuta bom que entrega resultado. Depois, captar paciente e fidelizar esse paciente no teu atendimento. Hoje, só hoje, você vai conseguir o semeando na pélvica com R$200 de desconto. E é o último dia para essa oferta. Na verdade, essa oferta iria até meio-dia. Mas, por brigar com algumas pessoas da minha equipe, eu consegui isso durante todo esse dia. Então, se você quer entrar no semeando na pélvica, sente essa dificuldade em ter raciocínio clínico, ter essa forma de pensar e tratar na base essa disfunção que ele tem e dar resultado assim, eu recomendo você entrar no semeando na pélvica para você se tornar um fisioterapeuta que fatura mais de R$10.000. Tem o próprio paciente e você pode atender onde você quiser, um lugar que você se sente confortável, que você gosta de atuar, crescer e ganhar dinheiro com a fisioterapia pélvica. Então, como eu falei, só hoje você tem R$200 de desconto no semeando na pélvica, tá? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. E é isso. Eu fico aberta a dúvidas. Se você tem uma dúvida sobre o semeando, é o seu momento de tirar agora. Deixa eu ver mensagens aqui. Muito obrigada, Kel. Acho que é Raquel. De nada, meu amor. Foi você que eu peguei o caso, não foi? O semeando na pélvica é isso. Entender a fundo. Tratar tudo pela raiz. Aproveitem, vale a pena. Ah, Reinalva. Reinalva é uma semeadora fiel aí, colocando tudo em prática, dentro do possível, né? Mas é uma pessoa que tá indo muito bem. Fico muito feliz pelos resultados dela. Maravilhosa, obrigada. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Esse é o seu momento de perguntar. Arrasa demais. Esse é o seu momento. Se você tem alguma dúvida sobre o semeando, o valor dele hoje tá R$1.694.
7. Você entrando no Semeando na Pélvica hoje, você vai conseguir ele pelo valor de 1.497, né? Podendo parcelar no cartão. Você tem a disponibilidade do curso de 1 ano com o meu apoio. Não é um curso em que você entra e fica abandonado. Você tem apoio ao longo desse tempo para discutir caso clínico, tirar suas dúvidas. Temos a comunidade secreta do Facebook, em que você coloca suas dúvidas. E ao colocar suas dúvidas, as atividades que eu solicito para você colocar lá, você vai ganhar sementes. E o que é isso? Isso é a operação semeadura. Cada atividade que você coloca em prática, você ganha sementes. E se você conseguir atingir determinada quantidade de sementes, você ganha um curso prático, que é além do semeando, tá? Você ganha um curso prático para meter a mão na massa também. Mas o que acontece? Você captando seu próprio paciente, você já vai metendo a mão na massa, tá certo? Mas se você for uma aluna aplicada e conseguir implementar as atividades do semeando, vai ganhando pontos e você tem essa possibilidade de ganhar um curso prático de recursos fisioterápicos, ao vivo e presencial. Então, é isso. Um beijo para todas vocês. Foi ótimo esse Semeando na Pélvica. Esse Pega Essa Bomba. Rinalva está de férias em Maceió, não é, Rinalva? Queria estar aí com você, mas tenho que trabalhar também. É isso para todo mundo. Beijo para todo mundo. Até a próxima.